Glória a Deus. Aleluia. Será que tá tudo certo? Olá, meus irmãos. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos para mais um dia de encontro, onde nós vamos compartilhar da vontade de Deus e da alegria de estarmos juntos. Nós estamos em 21 dias aprendendo a orar com Jesus. O tema do nosso jejum é Ensina-nos a orar. Tá tudo certo aí, irmãos? Sejam bem-vindos. Hoje é dia de célula. Os irmãos estão demorando para entrar. Aleluia. Aleluia. Mas estão chegando. Glória a Deus. Hoje eu quero terminar no tempo, porque a gente vai ter a alegria de estar com a célula. Olha só, tá até aparecendo belezinha ali. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira abençoada. E o povo de Deus reunido. Ontem nós falamos sobre algumas bases e algumas dicas muito práticas. Eu falei sobre 3, hoje eu quero falar sobre mais 2. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E eu queria saber quem que já, à medida que os irmãos vão chegando, qual dos irmãos já conseguiu iniciar esse tempo de oração. Compartilha comigo aí quem que tá orando. Hoje eu recebi uma mensagem. Hoje não, ontem. Ontem o irmão me mandou uma mensagem. Pastor, não imaginava que era tão simples assim orar. Eu achava que eu tinha que chegar diante de Deus, tinha que saber o que falar, as palavras que tinha que usar. Quando o pastor falou que não tem que ficar usando muitas palavras difíceis, não, eu senti um alívio. Eu falei, ô irmão, meu Deus. Tem gente que não ora porque. Não é que ele não quer orar. Tem gente que não ora porque foi ensinado a oração. É sério. A gente precisa arrancar da nossa cabeça a mentalidade religiosa, gente. Você precisa entender que não é sobre religião, é sobre um relacionamento real com Jesus. É com Jesus. Ele é Deus. Mas eu te digo, você precisa ter revelação também sobre Cristo, porque é sobre a amizade que você está construindo com o seu Pai. Mas vamos orar? Glória a Deus. Já estou animado aqui compartilhando, mas eu queria que os irmãos entrassem na nossa reunião para a gente poder orar juntos. Feche os seus olhos onde você está. Eu vou orar, porque senão eu vou falando aqui, mas eu quero orar com você. Pai, obrigado. Estamos reunidos hoje, mais uma vez, para aprender de Ti, para sermos ministrados e alimentados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos entender a profundidade da alegria em sermos seus amigos. Amém. Amém. Então eu quero começar continuando continuando o tema que falamos ontem. Ontem nós compartilhamos sobre 3 coisas que você pode fazer no início ali do seu tempo devocional. Eu falei que é importante que você comece adorando a Deus, depois que você invista um tempo confessando os seus pecados, e em terceiro lugar, eu te falei sobre a maravilhosa experiência de pedir, de colocar diante de Deus os seus alvos. E eu acredito que todo cristão deve ter um caderno de oração. Eu tenho o meu, usava meu caderno de oração há muitos anos atrás. Hoje confesso para os irmãos que não uso mais. Não uso mais, mas deveria usar. Deveria usar. Eu acredito que você ter um caderninho de oração para você colocar ali, você guardar e você mostrar para as pessoas, ó, eu orei por isso aqui e aconteceu. Olha a mão de Deus poderosa na minha vida. Isso é maravilhoso. Então, todo cristão deveria ter um caderninho de oração. Nos nossos jejuns, nós usamos fichas de oração para anotar, para que a gente não esqueça. E eu vou te falar, quero falar um pouquinho sobre isso. É importante você ter um caderno de anotações ou um caderno de oração para você criar um histórico de conversa com Deus. Para você criar o hábito de orar pelos alvos específicos. Muitas das vezes nós não recebemos porque não pedimos.
O próprio Jesus disse lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, verso 8, diz assim: vocês não têm porque vocês não pedem, e tudo que vocês pedirem em meu nome vocês vão receber. E isso é muito forte, porque Jesus está dizendo que a vontade do Pai é dar, a vontade do Filho é nos atender. Mas por que não temos? Porque não pedimos. Às vezes nós até pedimos, mas nós pedimos uma coisa nós pedimos uma vez por um objetivo, outra vez por outro, outras vezes por outro, outra vez por outro. Fica aqui meu conselho para você. Dê um caderno de oração. Faça um caderno de oração. Principalmente se você está começando a orar agora, ter um caderno de oração vai ser fundamental na sua vida com Deus. Anote, coloca lá os seus alvos. E digo mais, coloque os seus alvos detalhados diante de Deus. E ao estabelecer alvos, seja o mais detalhado possível e seja intenso na sua oração. Peça mesmo. Ore todos os dias. À medida que você lê o seu caderno de oração, você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a trazer amplitude nesse pedido e vai começar a te mostrar caminhos. A oração é extraordinária porque a oração ela abre caminhos. Quando você começa a orar por uma coisa, por exemplo, hoje nós vamos fazer 3 dias, nós vamos ficar 3 dias orando pelos mesmos pedidos. Oramos segunda, oramos ontem, estamos orando hoje aqui com as células. A sua mente, ao pedir, o fato de você falar, existe algo espiritual nisso, porque as tuas palavras elas trazem vida. Mas o fato de você conectar o seu coração à vontade de Deus faz com que o Espírito Santo crie caminhos para que aquilo que você está pedindo se torne uma realidade. Eu te garanto que tem coisas que você deseja muito, mas que provavelmente você não pede para Deus. E às vezes você não pede porque você esquece. Se você começar a anotar os teus pedidos, eu vou te falar, meu irmão. Acho que ontem eu te falei de você orar ali 10, 15 minutos. Se você começar a anotar os teus pedidos, meu Deus, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Se você começar a anotar os teus pedidos, 10, 20, 30 minutos vão ser pouco para estar na presença de Deus. E te digo mais, não tenha medo de pedir. Não tenha medo de pedir, porque Deus é uma fonte inesgotável. Nunca vai acontecer de Deus olhar para você e te dizer: ei, isso aí já é demais. Nunca. Pastor, como que eu sei que um pedido vai ser atendido por Deus ou não? Só peça. Peça todos os dias. E o próprio Deus vai começar a peneirar os teus pedidos. E o próprio Deus vai começar a moldar a sua vontade à vontade dele, à medida que você expõe o seu coração a ele. Fala assim: Deus quer trabalhar no meu coração. Para isso, eu preciso dar espaço para ele, através da oração. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, fique tranquilo, fique em paz. Você nunca vai conseguir exagerar na bondade de Deus. É impossível exagerar na bondade de Deus. A bondade dele sempre vai ser maior. Deus, ele sempre tem mais do que aquilo que nós precisamos. Deus é maior que a nossa necessidade. Então, peça, sem medo. E vou te falar, o tamanho do seu pedido revela o tamanho da sua fé. E a sua fé honra a Deus. O que honra a Deus não são as tuas obras. O que honra a Deus é a sua fé. Então peça, 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 peça e será dado. Jesus mostra os 3 níveis de oração. Vou falar sobre isso outro dia. Existe o nível do pedir, do buscar e do bater. Jesus disse: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e abrir-se-vos-á. São 3 níveis de oração. Como que você entra nos 3 níveis de oração? Pedindo, buscando e batendo. Quem pode dizer amém? Outra coisa que você deve fazer no seu momento de oração: você começa adorando, depois você confessa seus pecados, depois você faça os seus pedidos. Quarta coisa, a penúltima que eu quero compartilhar é interceda. Ore
pelos outros. Ore por sua família, ore pelas pessoas que você ama, mas faça isso de forma específica. Use o teu caderno de oração para isso. Anota lá, eu vou orar agora pela minha esposa. Eu vou anotar as áreas que eu quero orar por ela. Faça isso para você ver. Eu te desafio a ter um caderno de oração, meu irmão. Eu te desafio a ter um caderno de oração, minha irmã. Caderno de oração é pra mulher. Não, não é pra mulher, não. Caderno de oração é pra gente que quer levar a oração a sério. Use o seu caderno de oração. Te desafio. Se você tiver um caderno de oração, faz um stories e me marca no Instagram. Vou voltar. No final da nossa live hoje eu vou abrir uma caixinha de pergunta pra falar aqui do nosso jejum. Eu ultimamente abandonei Instagram. Mas eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar a mexer no Instagram. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta daqui a pouco. Terminar a nossa live aqui. Eu vou. A live não, terminar a oração. Eu vou terminar aqui, eu vou orar. Terminando aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Então, coloca o nome das pessoas que você quer orar. Coloca o nome da sua esposa, esposo, filho. Especifica a intercessão. Pai, eu oro agora pela vida do meu filho. Senhor, ele não está indo bem na escola. Eu te peço mais uma vez. Dá para ele, Senhor, atenção. Não deixa, Senhor, ele ficar bagunçando. O professor falou que ele está assim, assim, assado. Senhor, eu oro agora por ele. Eu declaro no nome de Jesus que ele vai prestar atenção, que ele vai ser um bom aluno, que ele vai respeitar os professores, que ele vai tratar os coleguinhas de sala com respeito, com educação. Ore, ore, interceda. Ore pelos seus pais, ore pelas pessoas do seu trabalho, ore pelas pessoas do seu trabalho. Ah, meu irmão, começa a orar pelo crescimento da sua empresa. Todos os dias. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se você decidir abençoar o lugar que te abençoa, aquilo que você recebe daquele lugar é multiplicado na sua vida. Começa a interceder pelo seu patrão. Começa a interceder pelos seus professores. Começa a interceder pelas pessoas que trabalham com você. Começa a interceder por aquela pessoa do teu trabalho que te persegue. Começa a interceder pelas pessoas que muitas vezes que falam mal de você. Começa a liberar palavras de vida sobre eles. Pastor, como assim? Foi o que Jesus nos ensinou. Eu estou te ensinando a orar. Ore pelos outros, interceda, apresente o pedido dos outros a Deus. Uma vez, Abraão orou pelas mulheres do Egito. E a Bíblia diz que Deus abriu o ventre das mulheres. Só que a esposa dele ainda não tinha sido mãe. Mas perceba o coração de Abraão. Ele ora pelas mulheres do Egito enquanto a mulher dele ainda não tinha engravidado. Deus atendeu a oração dele. Mas aquela oração demonstrou o coração e a fé daquele homem. Quando você ora pelo outro, para que Deus faça pelo outro aquilo que talvez até mesmo você ainda não recebeu, isso revela um coração que crê e que confia na bondade de Deus. Veja, ao orar pelos outros, você começa a perceber que os teus problemas não são tão grandes assim. Ao orar pelos outros, você tira os olhos de você mesmo e começa a perceber que Deus já fez muito pela sua vida. E ao orar pelos outros, você dá a Deus a oportunidade de perceber a realidade da sua fé e o tamanho da tua confiança no caráter dele. Então, todos os dias, separe lá 3, 4 minutinhos para interceder pelas pessoas. Gente, se for preciso você botar o cronômetro, eu vou te dizer uma coisa. No começo, eu fazia isso. Eu colocava o cronômetro no meu relacionamento com Deus. Credo, pastor. Mas você falou que tem que ser natural. Falou que não pode ser religioso. É verdade. Mas eu vou te falar. Coloca o tempo se for preciso. Não, eu vou separar aqui. Eu vou estar pelo menos 10 minutos na presença de Deus. Eu vou te dar aqui 5 motivos.
Cinco coisas para você fazer no teu tempo de oração. Já te falei sobre adorar a Deus, sobre confessar seus pecados. Deu até o belezinha lá, ó. Já te falei sobre fazer os seus pedidos. Tô te falando agora sobre você interceder. Se você orar 2 minutos por cada um dessas coisas aqui, vai ser 8 minutos. Se você orar 4, vai ser 12. Se você orar 5, já vai ser 20 minutos. Não, se você orar 4 minutos, vai ser 16. Se você orar 5 minutinhos por cada uma dessas 4 coisas que eu te falei, você já vai estar 20 minutos na presença do Senhor. A última coisa que você faz quando você for fazer o seu tempo de oração é aprenda a ouvir a Deus. Fique em silêncio. Depois de falar, deixa Deus falar. Deixa a água do Espírito te lavar. É igual lavar a louça. Passa o sabão, esfrega, esfrega, esfrega. E depois coloca debaixo da água. Deixa o Espírito Santo te lavar agora. Fica ali. É importante que sempre tenha uma música de fundo. Pastor, não gosto de orar com música. Tá bom, ora do jeito que você quiser. Ora do jeito que você quiser. Pastor, tem uma posição certa para orar? Tem uma que o teu coração precisa estar. O teu coração precisa estar prostrado. A oração não tem ligação nenhuma com a posição do seu corpo, mas sim com a atitude do teu coração. Você pode orar andando. Eu, particularmente, quando eu estou orando em algum lugar, eu gosto de orar andando. Quando eu estou no meu escritório, eu oro sentado aqui mesmo. Muitas vezes eu oro no meu quarto de joelhos. Às vezes eu me ajoelho aqui também na minha sala. Mas a grande questão é a posição do teu coração. O seu coração precisa sim estar prostrado na presença de Deus. Então você vai terminar o seu tempo de oração investindo um momento para ouvir a Deus. Deixa Ele falar com você. Deixa a chuva do Espírito lavar o teu coração. Deixa a água do Espírito te banhar. Deixa o sol do Espírito te bronzear. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, aí eu falo isso, eu percebo a presença de Deus aqui. Quando você começar a deixar o Espírito Santo falar com você de forma ativa, porque esse ouvir de Deus é ativo. Tem gente que fala, não, eu tô lavando a louça e tô falando com Deus. Não é assim, não. Esse é um ouvir passivo. Deus fala com você enquanto você dirige, lava a louça, trabalha, faz suas coisas. Deus fala. Só que esse é um ouvir passivo. O que eu tô me referindo aqui é um ouvir ativo. É você parar com o objetivo de ouvir a Deus. E vou te falar, meu irmão. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Pastor, será que Deus vai me falar meus pecados? Não, não. Se você parar para ouvir o seu pai, você vai descobrir só uma coisa, meu irmão, minha irmã. O quanto você é amado. O quanto você é amada por ele. Se você separar 5 minutos para orar por cada um desses 5 tópicos aqui que eu te disse, facilmente você vai ficar 25 minutos na presença de Deus. Amém? Hoje eu vou terminar por aqui. Quero te convidar agora, junto com a sua célula ou aí na sua casa, a adorar ao Senhor e orar pelos 3 motivos que nós já falamos anteriormente. E amanhã, 8 horas, estaremos juntos de novo. Vai ser uma grande bênção. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau. Deixa o rio de Deus fluir aí. E amanhã eu quero compartilhar outra coisa de forma simples também, que vai ser uma bênção. Tchau, tchau. Glória a Deus.